Hoje me deu uma saudade muito grande da parte da minha vida que eu fui feliz, que eu tive uma família. Eu já era grande, eu devia ter uns 14, 15, por aí. E aí, nessa época, eu já tinha saído de todo aquele sofrimento que eu nem contei todo ainda, né? As fases. Eu consegui ter a minha família, que é a minha mãe, meu pai, que era meu padrasto, mas para mim é meu pai. E a minha irmã, que era pequenininha ainda, tinha uns 2, 3 anos. E aí eu lembro do nosso Natal, e a gente era muito feliz. E não tinha amigo secreto, não tinha presentes caros, nem jantares chiquérrimos, não tinha aquela mesa toda chique, era uma toalha que era simples, né? Que a gente comprava na 25 de março, com as coisinhas de Natal, bem baratinha, né? Que a gente não podia, a gente era pobre. E eu lembro que o meu pai fazia um frango assado na panela de pressão e ficava uma delícia. Depois ele fazia um pudim de leite moça também na panela de pressão. E a minha mãe não deixava a gente fazer coisa na cozinha, porque ela falava assim: minhas filhas, quando crescer, elas vão estudar e elas não vão ficar sendo dona de casa. Mas foi, não devia, né? Devia ter deixado, porque eu perdi muitas coisas. A melhor coisa do mundo é a gente saber fazer a própria comida, né? Eu fiquei afastada do fogão desde pequena. Não, a minha mãe não quis que eu fizesse, mexesse no fogão. E, e o Natal da gente foi maravilhoso, maravilhoso, porque, sabe, estava todo mundo com saúde, estava todo mundo bem. Aí não tinha essas guerras horrorosas. Devia ter, mas não, a gente não sabia muito porque não tinha internet, não tinha. A televisão veio mais tarde, então era só a gente. E era muito legal. E era simples o nosso Natal, era muito simples, mas era tão gostoso, tão família. Como é bom a gente ter uma família, né? E uma família unida, uma família pequena, pequena família, era 4 pessoas só, mas era tudo, tudo que a gente tinha, um ao outro. E o meu pai, ele foi um exemplo para mim de honestidade, fidelidade, de trabalhador, de, sabe, encarar o sofrimento que ele teve que passar por uma cruz muito grande, e ele encarou, ele não teve outra opção, ele não se revoltou, ele foi encarando tudo que as coisas que aconteceram com ele, né? Foram várias coisas, e a última levou ele embora. E foi muito dolorido perder o meu pai. Eu, quando vejo assim a cadeira que ele gostava de sentar, o sofá, né? Ele tinha um sofá, não tenho mais, mas eu tenho o canto ainda e eu lembro ele sentadinho naquele sofá fazendo palavras cruzadas. Ele gostava de assistir os filmes de mocinho, né? Aqueles filmes de Bang Bang. Aí ele não perdia um. Bonanza, há um monte que tinha na época, né? Ele ficava assistindo. Ele de manhã ele ia na feira, ele ia no mercado, ele fazia comida e ele fazia uma comida muito gostosa. Ele fazia um bolinho de batata com carne moída, mas era muito bem feito e era bem batata mesmo, não era farinha, sabe? Que a gente só compra agora a farinha. Se quiser fazer, ia dar um trabalho. E ele tinha a maior paciência do mundo de fazer
a massa, depois de abrir, depois de rechear, depois fritar, deixar no papel para secar. Ele tinha uma paciência incrível. Meu pai era muito paciente, mas ele teve muito sofrimento também depois. Antes dele casar com a minha mãe, ele já tinha tido bastante sofrimento. Ele quase foi desenganado, né? Ele perdeu, serraram 11 costelas dele, e depois a gente viveu um período bom, né? Mas depois ele ficou com o câncer, né? E aí não teve jeito, espalhou para o corpo inteiro. Ele foi no médico, eu fui com ele ia no Dr. Shen, ali onde que tem a Maria Zélia. É a vida, né? A gente não pode segurar quem a gente ama aqui. A gente não pode segurar as pessoas quando elas têm que ir mesmo, né? Meu pai não fumava, meu pai não bebia. Quando era mais novo, ele fumava e bebia uma caipirinha, uma cerveja. Ele trabalhava em teatro também, ele era muito querido lá na Vila Maria, que tinha um teatro. E, e todo final de semana ele ia lá. E ele era o ator principal. Inclusive, o Tarcísio Meira ele conhecia o Tarcísio Meira e a Glória Menezes. O meu pai, o Tarcísio era novinho ainda, né? E ele foi lá visitar o teatro da Vila Maria, e o meu pai estava lá, e ele assinou deu um autógrafo numa foto da minha irmã que a gente perdeu. Era bem grande a foto que a minha mãe tirou dela na Pirani, e que fez compra lá e ganhou uma foto linda. Ela tá linda nessa foto, e o Tarcísio escreveu lá uma coisa bonita para ela, né? E a gente perdeu essa foto muito tempo, né? E muitas reformas em casa. Mas o que eu queria dizer é isso. Hoje me deu muita saudade do meu pai, da minha mãe, da minha família pequena e dos nossos natais, que eram tão simples, bem simplesinho, mas era tudo que a gente tinha. E a gente era muito feliz naquela época, muito mesmo. A gente era uma família. E quem tem família tem tudo, né? Uma família que ama, um ampara o outro. Família é isso, é um amparar o outro. E o Natal é a comemoração do nascimento de Jesus, que significa, né? A família dele, né? A família do menino Jesus, que é a Nossa Senhora e São José, que significam o quê? A família, que era que é a coisa mais linda do mundo, é a família, né? Não importa quantas pessoas tenham, pode ser poucas, pode ser muitas, o importante é que haja amor, né? Entre as famílias. E aí a minha aqui, graças a Deus, a gente teve uma parte que a gente viveu muito bem, tanto nos momentos felizes como nos momentos difíceis que nós tivemos que passar. Primeiro com meu pai, depois com minha mãezinha, e a vida é essa, né? Aí dá uma melancolia, porque aquele tempo passou, mas eu não sou saudosista de ficar no passado. É que agora eu fui cantar, e a música que eu fui cantar foi Naquela Mesa, que naquela mesa tá faltando ele. Então eu me recordei do meu pai, né? E ele foi um grande pai para mim. Ele me deu o nome, por causa dele eu pude estudar, por causa dele eu pude trabalhar na secretaria, porque sem o nome, sem registro,
como eu era, até 10 anos, se eu continuasse sem registro, eu não era ninguém, eu não tinha passado em concurso, eu não tinha feito escola, não tinha feito curso, né? Pré-cursinho, né? Para entrar na secretaria, eu fiz, é como um vestibular. Eu fiz, graças ao meu pai, que deu o nome para mim. Então, eu agradeço muito ele, tudo que ele fez por mim, a paciência que ele tinha comigo, o carinho, não de ficar pegando no colo, beijando, não era assim. Era estar junto, estar presente. Então, a gente teve momentos muito bacanas na vida, eu e meu pai. A minha mãe trabalhava, eu ia com ele vender peixe que ele comprava no mercado, no Mercadão, ia às 5 horas da manhã com uma carroça, e ele era filho de português e ele vendia peixe. E eu com ele lá, eu adorava, eu era Maria Moleque, ó peixeiro, peixeiro, ó peixe. E aí o que sobrava aqui do bairro, a gente ia levava lá nas favelas do Parque Novo Mundo, quando já tinha o peixe já estava bem escolhido já. E às vezes era frutas. Então a gente vendia laranja, manga, maçã, pera, enchia o carrinho. O, como a gente diz, a carroça, né? A charrete. E era normal, ter uma charrete era normal, não era uma coisa horrorosa. Era legal ter uma charrete, não era qualquer um que tinha, que podia comprar um cavalo, que podia dar. Tinha um espaço aqui na minha casa, nesse quintal enorme, para deixar o cavalo. E eu levava ele para comer, para pastar lá no Parque Novo Mundo. Eu sozinha, eu ia levando ele, não tinha perigo como agora, tinha perigo, mas não era como agora. Então é isso. Hoje me deu uma saudade muito grande do meu pai, da minha mãe e do nosso Natal. Natal cheio de amor, cheio de carinho, cheio de alegria. Pobrezinho, mas simplesinho, mas éramos felizes. Saudade, coisa boa. É bom ter saudade de coisas boas. Então tá, tchau.